A paz do Senhor para a sua vida. Mais uma vez, juntos, vamos meditar. Romanos capítulo 12, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Tudo nesta vida conspira para que venhamos nos conformar com o sistema do mundo, para que venhamos falar a mesma língua, ter o mesmo sentimento e nos adaptar com todas as imundícias influenciada por Satanás e seus demônios. Mas nós, servos de Deus, precisamos entender que a Bíblia nos diz que nós não somos do mundo. Jesus disse na oração em João capítulo 17 que nós não somos do mundo, assim como ele também não era do mundo. Estava ele no mundo, mas não era do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E este mundo que nós habitamos, muitas vezes quer exercer influência na Igreja de Jesus de forma disfarçada, de forma paralela. Precisamos andar em vigilância. Igreja de Jesus, você que é servo de Deus e que me ouve nesta hora, compreenda que você foi tirado do mundo, salvo por Cristo. Mesmo morando aqui na terra, você é, por natureza, cidadão do céu em Cristo, o Senhor. Nós vivemos em dias muito difíceis na igreja evangélica, a igreja cristã no mundo, e em específico aqui no Brasil. No mundo, mas que conheço um pouco mais aqui no Brasil. Nós percebemos que a influência deste mundo está atacando cada dia a Igreja de Jesus, de maneira tal que está tendo muita dificuldade das pessoas compreenderem quem verdadeiramente serve a Deus e quem não serve, quem é joio e quem é trigo. Já não estamos mais separando o santo do profano. Eu não estou me referindo a usos e costumes, a apenas aquilo que é visual, mas no sentido geral. Porque se fosse apenas naquilo que é visual, não seria tão perigoso, desde que andássemos de acordo com a palavra de Deus, não teria nenhum problema. Nos dias de Jesus, as pessoas crentes e os descrentes se comportavam quase da mesma forma no sentido visual. Todo mundo se vestia parecido. Mas não é a nossa questão tão fundamental. Nos discípulos de Jesus, se você conversasse com ele naqueles dias, se você pudesse voltar no tempo e conversasse com o discípulo de Jesus, você ia perceber que a mentalidade de um discípulo de Jesus era bem diferente da mentalidade de um outro judeu, ou um grego, ou um gentil que não fosse seguidor de Jesus. E nós, hoje, temos muitas pessoas que têm a mentalidade santa, pura, e que compreendem a vontade de Deus e vivem pela sua palavra. Mas uma boa parte da massa que se diz cristã evangélica, ou que diz seguir uma religião, uma igreja evangélica, percebemos que está vivendo sob a influência do mundo de maneira tal que a maneira de pensar está muito parecida ou igual, a ponto de algumas pessoas viverem como que não conhecesse a palavra de Deus. E uma palavra também que nós podemos tomar muito cuidado é com a ideologia do mundo em que nós temos que nos adaptar. Ao invés que
o cristão tem que se adaptar à palavra de Deus, nós estamos pregando que a palavra de Deus deve se adaptar ao mundo. É isso na prática. São poucas pessoas que dizem isso, mas na prática nós estamos pegando a Bíblia Sagrada e adaptando aos nossos moldes. O mundo está dizendo o que deve pregar. O mundo está dizendo como devemos transmitir a palavra. E não a palavra dizendo como nós devemos falar de Deus para as pessoas em qualquer classe social. É o mundo que está dizendo o que quer ouvir. E nisso percebemos que muitos pregadores, talvez sem perceber, estão pregando aquilo que as pessoas querem e não o que as pessoas precisam ouvir. Isso estou dizendo não apenas do povo do mundo, das pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas em relação à Igreja de Jesus. Muitos cristãos neste mundo, neste Brasil, são pregadores da palavra. Você que está me ouvindo agora deve conhecer alguém que prega a palavra habitualmente, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, enfim, bispos, apóstolos, missionários, missionárias e agora tem até reverendo também. Então, você percebe que tem muitos pregadores neste mundo, neste Brasil. Aqui nosso Brasil é fértil para pregadores. Temos ensinadores, temos avivalistas, temos palestrantes, temos pessoas para cada área. Isso é muito bom para o reino de Deus. Mas o que nós devemos tomar muito cuidado é que Deus é que deve conduzir a sua igreja. E essa forma de conduzir, o meio que Deus usa para conduzir a igreja são seus instrumentos, os pastores, pregadores e ensinadores. A visão que Deus dá a um líder muitas vezes é diferente da massa, é diferente da multidão, é diferente dos ouvintes. Os ouvintes, muitas vezes, têm uma visão daquilo que Deus quer falar, que Deus está falando, diferente daqueles que transmitem, na maioria das vezes. Nós percebemos muitas vezes o que é que a multidão quer ouvir. Nós que falamos a palavra de Deus, muitas vezes sabemos que as pessoas querem escutar. Quer escutar um cafuné sobre a sua cabeça, quer escutar um cochicho agradável aos seus ouvidos. As pessoas querem ouvir palavra de consolo, palavra que venha soar agradável aos seus ouvidos. Mas existem circunstâncias, como sempre existiu na história bíblica, em que nós precisamos não é tanto de pregar a alegria e o consolo. Muitas vezes nós temos que fazer o que Jesus disse: ide e pregai o arrependimento. Ide, pregai o reino dos céus. Ide e batizai. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide e dizei que é chegado o reino dos céus. Ide e falai da volta, da minha volta. Nós temos muitos assuntos na Bíblia para se pregar. Não é só repreensão, não é só correção e também não é só prosperidade, não é apenas consolar as pessoas. Você que está me ouvindo agora, observe bem nas leituras, as escritas do apóstolo Paulo. Observe bem a palavra de Deus através de João, lá no livro do Apocalipse, nos primeiros capítulos, a igreja de Cristo, a igreja na Ásia. Você observe bem também as pregações de João Batista, a pregação de Jesus, a pregação de Pedro. Você poderá dizer, mas eles pregaram em épocas diferentes. Mas se você analisar João, Pedro, Paulo, Jesus e outros apóstolos, e até mesmo a história da igreja, muitos deles viveram em épocas diferentes, mas pregaram a mesma palavra, com um perfil diferente, com aspecto diferente, com explicações, a forma de aplicar muitas vezes diferente, mas todos pregaram a mesma essência da palavra, de acordo com a necessidade da igreja, porém revelado pelo Espírito Santo. Mas nos nossos dias hoje, está uma epidemia que parece que todo mundo prega a mesma coisa, lê em textos diferentes, contextos diferentes, fazem teologias
tem vários pontos de vista, teoria, mas acaba a maioria falando a mesma coisa. O problema não é nem tanto até aí falar a mesma coisa. Se fosse a necessidade atual da igreja, tudo bem. É que a própria igreja percebe que estão falando, mas não está alimentando. Pessoas que pregam, pessoas que ouvem, pessoas que dizem, mas continua no mesmo. A palavra de Deus diz que ela é eficaz, ela é como um martelo que esmiuça a penha, é como uma espada que vai até a medula, entre as juntas, ela vai e faz divisão entre a alma e o espírito do homem. Ela vai no mais profundo, ela toca. Alguns podem se assustar, mas outros vão aderir à palavra de Deus. Sabemos que a insensibilidade, a anestesia espiritual é muito grande em nossos dias. Entretanto, o que nós estamos percebendo é que está faltando a essência da mensagem bíblica. Se fala muito, 1 hora, 2 horas, congressos de jovens, de irmãs, de missões, encontro para casais, trabalhos em praça pública, marchas para Jesus, um ajuntamento, um aglomerado de pessoas que se dizem evangélica, tomara que sejam, mas entretanto parece ser apenas figuras repetidas. A Igreja de Jesus abre os olhos, nós precisamos pedir a Deus palavras que sejam de acordo com a necessidade das pessoas e não o que elas querem ouvir. Nós que somos pregadores não podemos pregar o que as pessoas querem, nem sempre, às vezes pregamos o que elas querem ouvir. Mas nós temos que pregar, independente se elas querem ou deixam de ouvir, é o que Deus tem para a sua igreja. O que Deus quer para a sua igreja. O que Deus quer é aquilo que a igreja vai ouvir. E muitos corações, talvez nem todos, mas muitos corações vão ser alcançados. Muitas pessoas têm aceitado Jesus nas igrejas. O problema é, poucas têm se convertido e têm alcançado o novo nascimento. Alguém pode dizer, olha, em tal igreja, lá onde eu estou pregando, pastoreando, tem muita gente levantando as mãos. Levantar as mãos é um ato tradicional do pentecostalismo. Não significa que é uma doutrina bíblica. Levantar as mãos, ir lá na frente e até chorar, não significa conversão. O que significa se converter é a vida ser mudada, transformada. A pessoa viver uma vida de consagração e dedicada a Deus, ter uma vida diferente do mundo e não dizer que é evangélica e continuar nos mesmos hábitos. Mas tudo isso é fruto de mensagens hoje que pregamos para que as pessoas se agradem. Nós pregamos nas igrejas, somos convidados e aí pregamos que as pessoas querem ouvir, porque senão elas não nos convidarão outra vez. Então é isso aí, pregador. Pastores, tomem muito cuidado, porque o João Batista foi usado por Deus poderosamente. E se ele fosse um pregador hoje, você que está me ouvindo hoje, você que é pastor, talvez não convidasse a próxima vez. É isso que está acontecendo hoje. O pregador tem até a mensagem, mas sabe que se ele pregar a mensagem na sua essência, a mensagem como ela é, vão dar muita desculpa para não convidá-lo outra vez. Nós não podemos dançar de acordo com a música. Devemos pregar a palavra de Deus como ela é e de acordo com a vontade de Deus. Tem você pregado o que Deus quer ou pregado apenas conjecturas e fantasias e mensagens do seu próprio coração? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos pregar este santo livro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem sido desprezadas nesse século diante de Deus, diante das pessoas, em cima dos púlpitos. Falamos muito da Bíblia, mas pregamos muito pouco dela para as pessoas. Precisamos viver a palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos dar um bom exemplo pelo aquilo que a palavra de Deus gerou em nós. Mas não vamos pregar o que as pessoas querem, porque senão não vai ter mudança de vida. No final das suas mensagens, as pessoas vão te dar um abraço,
vão falar bem de você. As pessoas vão dizer que maravilha, que mensagem, mas elas não vão praticar, porque não procede de Deus. Logo, mesmo alguém ficando alegre ou triste, ela vai concordar ou discordar com você e não vai ser cumpridora da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos falar a Bíblia como ela é. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, em nome de Jesus.